Então ele vai abordando os assuntos. Por exemplo, ele falou para mim sobre isso aqui, né? Não, né, João Carlos? Na verdade, a gente pensar um pouco, a gente está num momento efervescente da política nacional, que é essas eleições para presidente, e a gente tem dois lados e a gente tem duas visões, a gente tem uma esquerda e o neoliberal. E aí eu acho que esse é um momento em que o país ele está debatendo, o mais importante, o que eu estou gostando desse processo, é porque as pessoas estão debatendo política. Elas estão também pensando o futuro do seu país. Se fosse dois candidatos muito parecidos, talvez esse debate não fosse tão intenso. E eu acho que a política ela vai sair fortalecida desse processo. E a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a entrevista da importância da gente respeitar e quem vai se eleger, o presidente que se eleger dia 29, a gente vai ter um presidente que vai ser para todos. Então, Isso. a gente tem que ter o respeito à opinião de cada um. E, claro, ter a esperança de que quem chegar, se for Haddad ou se for Bolsonaro, eles possam fazer o melhor para o nosso país. Não pensando só numa classe, mas pensando no país como um todo. E aí, aqui é um projeto, aí falando um pouco sobre o projeto Unidos por um País Melhor e esse projeto político que eu venho trazendo aqui em Recife, em Pernambuco, eu tenho algumas bandeiras que eu defendo e em várias áreas, por exemplo, eu defendo a questão da participação política social das comunidades, na sociedade civil participando ativamente, e uma das bandeiras que eu defendo é a questão do ensino brasileiro. Eu acho que a gente precisa, a gente reclama muito, tem muito desemprego no país, tem muita situação que os nossos jovens eles estão ficando ociosos, mas eu acho que o problema ele é estrutural. E aí a gente tem que buscar soluções que não sejam só pontuais, que sejam para gerar gerações futuras que possam melhorar a situação num contexto mais amplo. E para mim, na questão da educação, a gente tem uma falha muito importante que a gente só gera, se você for pensar, raciocinar comigo, Josafá, vamos lá, vamos pensar para que serve a educação no país. Para que existe a educação no país? Você pega lá um menino que entra no ensino fundamental, ele vai passar por anos e anos de aprendizagem, de alfabetização, até entrar no ensino médio, onde ele vai ter uma educação um pouco mais crítica, e aí quando se formar, ele vai entrar numa faculdade, vai escolher uma área, vai fazer uma faculdade, pronto. Aí quando ele fizer a faculdade, a sua pós, ele está pronto, a educação, o sistema de educação gerou uma pessoa que está apta para assumir o posto dentro da área que ele escolheu. Ou seja, o sistema de educação ele gera mão de obra qualificada. E aí qual é o problema atualmente no país? O excesso de desemprego. Aqui a gente tem um quadrozinho que eu tô até botei aqui para que você pudesse observar. Se a gente vê a evolução das pessoas empregadas, você percebe que ela tem um aumento até 2014 e depois ela começa a declinar. Então a gente chegou num pico de 36 milhões de pessoas empregadas com carteiras assinadas no país, aí ela foi caindo, chegou em 2017 em 33 milhões. Aí você tem uma outra curva, isso como fonte o IBGE. Aí a gente tem a questão das pessoas desempregadas, as pessoas oficialmente que não estão sem emprego. Então, em 2012 a gente tinha 6,9 milhões de pessoas no país desempregadas e esse número aí foi aumentando, aí foi diminuindo e em 2014 ele chegou a 6,6 milhões. E aí depois ele começou a subir de novo e em 2017, ano passado, a gente tinha 12 milhões de pessoas desempregadas no país. Muita gente. Esse número provavelmente hoje é muito maior. E aí, qual é a outra linha que eu fui analisar? A questão das empresas geradas no Brasil. Em 2010, todos os anos, a gente tem uma quantidade de empresas geradas no Brasil. Em 2010, a gente teve 1.500.000 empresas geradas no país. E aí esse número foi aumentando. Em 2017, a gente teve 2 milhões de empresas criadas no país. Então, vamos analisar os três gráficos. Em primeiro você teve o número de pessoas empregadas, que aumentou
que aumentou e depois teve uma queda, então a gente tem menos pessoas empregadas. Isso. O desemprego ele aumentou absurdamente, dobrou, foi para 12 milhões, mas aí a gente viu para onde foram essas pessoas, o que gerou todo esse cenário de recessão. As pessoas começaram a abrir suas empresas, muitas pessoas foram para o caminho do empreendedorismo. Isso, trabalhar para si mesmo. Trabalhar para si mesmo. Aí vamos imaginar, e olha que a gente tem um sistema de educação que só gera mão de obra. Se a gente tivesse dentro do nosso Plano Nacional de Educação um foco no incentivo e motivar nossos alunos quando entram no sistema e quando saírem tiverem um comportamento e uma atitude mais voltada para o empreendedorismo, provavelmente esse número de empresas abertas por ano aumentaria exponencialmente. Então vamos imaginar aqui um exemplo. Vamos imaginar que uma faculdade de engenharia formou 40 engenheiros. Aí esses 40 engenheiros, depois de terminar a faculdade, eles vão para onde? Vão para o mercado de trabalho procurar um emprego. É verdade. Agora digamos que 10 desses 40 abram uma empresa de manutenção, uma empresa de assessoria na área de engenharia, de projetos, e cada um deles gere 2 empregos. Então imagine, se a gente tem 40, 10 abriram empresas que geraram 2 empregos, então a gente gerou 30 empregos. Então você percebe que é importante que... Aí a gente tem várias áreas, tem engenharia, arquitetura, direito, tem medicina, tem nutrição, tem diversas áreas. Então se em cada uma dessas áreas, se o sistema de ensino brasileiro ele se focar no incentivo ao empreendedorismo, a gente vai mudar a cultura de que as pessoas precisam estudar só para poder se tornar uma mão de obra qualificada, e elas vão passar a ter em mente que elas também podem gerar emprego e renda. Então esse é uma das bandeiras que o nosso projeto ele defende também, que a gente tem que mudar o sistema de ensino brasileiro para gerar pessoas com ideias empreendedoras. Quanto mais empresas a gente poder abrir no país, menos o desemprego ele vai tomar conta da nossa sociedade, que é uma doença social que devasta a nossa sociedade. A violência ela está muito ligada também a essas pessoas, principalmente as comunidades pobres, as comunidades mais carentes. Quanto menos oportunidades o nosso jovem tem, mais propenso ele vai estar a situações de acabar indo para as drogas, de ter que roubar para poder. Muita gente às vezes acha que a pessoa ela só vai entrar na criminalidade se ela tiver uma índole ruim. Não é só isso. Muitas vezes as pessoas são presas porque foi lá roubar um alimento por filho. A gente viu várias situações assim no país. Então a gente precisa atacar a questão do desemprego. Muito bem. Tá aí, portanto, né? Você ouvinte, recebendo assim essas informações, recebendo